O Salmo 4 provavelmente foi escrito na mesma noite do Salmo 3. Davi continua fugindo de Absalão, longe de Jerusalém, cercado por inimigos. Nada mudou ao seu redor, mas algo permanece inabalável, sua confiança no Senhor. Enquanto muitos perguntam quem nos mostrará o bem, Davi sabe que o maior bem não é uma circunstância favorável, mas a luz do rosto de Deus. Onde você tem buscado descanso para a sua alma? Davi começa dizendo: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. É interessante perceber que Davi não diz Deus de minha justiça própria. Ele reconhece que Deus é a fonte da sua justiça. Seu relacionamento com Deus não está baseado em seus próprios méritos, mas no caráter justo do Senhor. Davi sabe que Deus continua sendo justo e misericordioso. Ele lembra: na angústia me tens dado alívio. Davi olha para trás e recorda quantas vezes Deus já o socorreu. A memória da fidelidade de Deus fortalece sua fé para enfrentar a aflição presente. Assim também acontece conosco. O mesmo Deus que nos sustentou ontem continua sendo nosso socorro hoje. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, Davi conclui: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Toda oração começa reconhecendo nossa dependência da graça de Deus. Agora, Davi se dirige aos seus inimigos. Até quando transformareis a minha glória em vergonha? Eles desejavam destronar o rei, mas sua luta era muito maior do que imaginavam. Não estavam apenas lutando contra Davi, estavam lutando contra Deus que o havia colocado no trono. Por isso Davi afirma que eles amam a vaidade e procuram a mentira. Sua causa está fundamentada no engano. Aqui enxergamos novamente um retrato de Cristo. Os homens também rejeitaram o verdadeiro rei, tentaram destroná-lo, condenaram o justo movidos pela mentira. Mas Deus o exaltou acima de todo nome e o estabeleceu Senhor sobre todas as coisas. Então, Davi faz uma declaração cheia de confiança. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor separa o seu povo. Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Como disse Jesus em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A eleição não nasce do homem, nasce do decreto gracioso de Deus. Foi ele quem separou um povo para si. Por isso Davi pode afirmar: o Senhor me ouve quando eu clamo. Essa verdade aponta para Cristo. Jesus é o eleito de Deus. O Pai sempre ouve o Filho. E é justamente por isso que Cristo é o nosso perfeito intercessor. Uma vez que estamos ligados a Ele, tudo o que apresentamos ao Pai em seu nome chega diante do trono da graça por causa da sua perfeita mediação. Depois de advertir seus inimigos, Davi lhes oferece um conselho: tremei e não pequeis. O temor do Senhor não produz desespero, produz reverência. Quem contempla a grandeza de Deus passa a viver para a sua glória. O pecado faz exatamente o contrário. Ele nos leva a errar o alvo, viver para nós mesmos. Em seguida, Davi lhes diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Vivemos cercados por distrações. Poucos fazem silêncio, poucos examinam o próprio coração diante da palavra de Deus, meditam na lei do Senhor. Antes de dormir, Davi convida seus ouvintes a fazer um julgamento sincero das intenções do coração, não segundo os próprios sentimentos, mas segundo as Escrituras. Depois ele continua: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Não basta um culto exterior. Foi exatamente isso que Absalão fez quando usou o culto para fortalecer a sua conspiração. O Senhor procura um culto sincero. Sabemos que somente em Cristo podemos oferecer um sacrifício aceitável a Deus. Somente unidos a Cristo, nossa adoração é recebida pelo Pai. Quem confia em Cristo deixa de confiar em seus próprios méritos e descansa inteiramente na obra do Salvador. O Salmo termina apresentando um belo contraste. Muitos perguntam:
quem nos mostrará o bem? O coração natural vive procurando satisfação, procura dinheiro, prazer, reconhecimento, sucesso, mas continua vazio. Como escreveu Paulo em 2 Coríntios 4:4, o entendimento dos incrédulos foi cegado pelo Deus deste século. Eles procuram qualquer bem, menos o bem supremo. Então Davi responde: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O verdadeiro crente sabe onde encontrar a sua alegria. Como disse Spurgeon, o verdadeiro crente é um homem de um molde muito diferente. Seu rosto não é para baixo como os animais, mas para cima como os anjos. Ele bebe não das poças lamacentas de Mamon, mas da fonte da vida acima. A luz do semblante de Deus é suficiente para ele. Esta é sua riqueza, sua honra, sua saúde, sua ambição e sua facilidade. Deles isto, e ele não perguntará mais nada. Isso é alegria indescritível e cheia de glória. Por isso Davi afirma: puseste no meu coração mais alegria do que a deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Talvez Davi estivesse passando necessidade. Talvez seus inimigos estivessem celebrando em abundância. Mas a alegria do justo não depende do que vê. Ela nasce da comunhão com Deus. Jesus no coração vale mais do que celeiros cheios. O cristão anda por fé, não pelo que os olhos contemplam. Então chegamos ao último versículo. Em paz me deito e logo pego no sono. Mais uma vez Davi dorme. Não porque os problemas desapareceram, mas porque Deus continua reinando. Muralhas, soldados ou portas trancadas não oferecem segurança maior do que a presença do Senhor. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. No Éden, o pecado roubou o descanso do homem, mas em Cristo esse descanso foi restaurado. Pela sua morte fomos reconciliados com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus, como afirma Paulo em Romanos 5. E quem tem paz com Deus pode descansar, mesmo quando o mundo inteiro está em guerra. O Salmo 4 nos lembra que a paz verdadeira não depende da ausência de problemas. Ela nasce da presença de Deus. O homem sem Deus continua perguntando: quem nos mostrará o bem? Mas o justo já encontrou a resposta. O maior bem é o próprio Deus. Por isso eu deixo 3 perguntas para você refletir. Quando seu coração está angustiado, para onde você corre? Sua alegria depende das circunstâncias ou da comunhão com Deus? Você consegue descansar porque sabe que foi reconciliado com Deus por meio de Cristo? Que o Senhor levante sobre você a luz do seu rosto, conceda paz ao seu coração e faça você descansar seguro em sua graça. Até o próximo Salmo.